Mais uma vez, assim. Mas eu tô aí com a tua igreja, eu tô falando da igreja que faz isso. Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Bem, posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insuição. Então, se Paulo disse que o sacerdote pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar aqui o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse para poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, né, o nosso líder. Posso responder? É que assim, você deixa claro, a afirmação é o celibato obrigatório do clero antibíblico. Eu não estou sendo contra o celibato. Se alguém quiser ser celibatário, tem meu total apoio, inclusive, não tenho nada contra. A questão é o celibato obrigatório, ou seja, você impor o celibato como pré-requisito para você ser parte do sacerdócio. Inclusive, o próprio Paulo, que você mencionou que não foi... Rapidinho, só termina rapidinho. Inclusive, o próprio Paulo, que você disse que não foi casado, e há dúvidas acerca disso, porque há muitas evidências que ele poderia ser viúvo, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio teria que ser casado, mas mesmo ele foi o mesmo apóstolo que citou exatamente o que eu falei ali em Tito 1,6, em 1 Timóteo 3, 1 a 5, quando ele diz que o presbítero e o bispo, inclusive, pode ser marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob a sua direção. Então, mesmo que ele próprio fosse solteiro, ele não impôs o celibato como condição para as outras pessoas que quisessem ocupar o sacerdócio. Não, mas aí, então, na igreja, ninguém obriga a pessoa a ser celibato. Temos muitas igrejas fora do país que os padres se tornam padres casados. A igreja não obriga. A Igreja Católica de Rito Latino. Então a igreja não obriga. Não, peraí. Você tá falando que na Igreja Católica Apostólica Romana do Rito Latino tem gente que é padre e que pode se casar. Nós temos. O problema tá no seu enunciado. O seu enunciado já é falho. Porque é o seguinte, o celibato, né, ele não é da essência do sacerdócio, embora seja uma disciplina. E, de fato, é bíblico de que, né, nosso Senhor instituiu por direito divino que a igreja pudesse estabelecer disciplinas para regular uma vocação. O ponto é o seguinte, a superioridade do celibato sacerdotal, do celibato apostólico, isso sim, tem fundamento bíblico. Mas o celibato sacerdotal obrigatório da igreja latina, ele é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem direito de fazer, por direito divino de fazer, né? Mas na igreja oriental, por exemplo, não tem. Isso não quer dizer que o celibato não seja convenientíssimo ao sacerdócio. Cristo mesmo, ele foi celibatário, ele se dedicou, o sentido do celibato para amor ao reino dos céus é justamente isso. Há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Isso é nosso, rapidinho, deixa eu só concluir. Isso é nosso Jesus Cristo junto com os apóstolos. Isso é eunucos por amor ao reino dos céus, por quê? Porque se dedica de maneira imediata, indivisa e exclusiva ao fim último do homem, à redenção dos homens. Cristo não casou, né? Ele não desposou, não fez uso do matrimônio, porque ele se dedicou de maneira indivisa e imediata à glória do Pai, à redenção do gênero humano. O sacerdócio, ele age em persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Então nada mais convenientíssimo que ele se configurar ao gênero de vida de Jesus Cristo. Então assim, a obrigação do celibato sacerdotal é uma disciplina eclesiástica, né? Fundada numa medida doutrinal. Certo, posso comentar que você fez vários comentários, deixa eu só comentar cada um deles aí, depois você comenta, tá? Você falou, a igreja tem o direito de mudar a norma de disciplina, você enfatizou que apenas... Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta, então. Você concorda com a minha afirmação de que o celibato obrigatório do clero antibíblico, porque você falou que é como norma de disciplina? Não, eu falei que o seu enunciado é errado. A igreja escolhe os seus clérigos dentre os célibes. Calma, a questão do titular vai entrar lá rapidinho. Mas a igreja escolhe os seus membros clérigos entre os célibes. Certo, então se ele for... Quando, na epístola de Tito, né, Tito 1.6, né, fala-se o quê? Que o apóstolo não é que ele tenha se casado uma vez, é que ele tenha sido marido uma única vez. Marido de uma só mulher. De uma só mulher. Exatamente. Que ele tenha sido marido. Não então, que ele tenha se casado. Não, não tô falando que ele tem a obrigação. Não, deixa eu só falar porque você falou muito aqui. Eu tenho vários versículos, quero comentar um. Não, mas é que você falou uns 3 minutos aqui no final. Ele não tá, no momento nenhum, falei que tem uma imposição de que tem que ser marido de uma mulher. Se quiser ser celibatário, pode ser. Para o Paulo, a gente viu que ela é solteira mesmo que fosse casado antes. Agora, o meu ponto é o seguinte, você falou, a igreja tem o direito de fazer isso porque é uma norma disciplinar. Agora, a igreja tem o direito de passar... Agora, a igreja tem o direito de passar por cima daquilo que a própria escritura... Não passa por cima. Não passa por cima, porque Paulo disse que pode ser casado. Não. Paulo falou, eu queria que todos fossem como eu. O primeiro passo da igreja de vocês... Quando Paulo falou de privilégio petrino. Não, eu tô esperando um raciocínio. Você deu vários argumentos, tô tentando comentar um a um, só que quando eu tento responder o primeiro, você já mete outro. Então, eu tô respondendo primeiro a sua pergunta. Deixa eu falar, você ter 3 argumentos, eu tentei responder o primeiro, você já me cortou. Vamos lá. Você falou dos eunucos, o contexto ali nem fala de padre, e aliás, o padre também não é eunuco, né? Porque se você... Não, peraí, vamos voltar ao texto, vamos pegar o texto. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Alguém nasceu celibatário, é isso que está dizendo. Outros foram... Calma, eu vou continuar, calma. Outros foram feitos assim pelo homem, ainda outros se fizeram eunucos por causa dos céus. Em que parte aqui que ele tá falando de padre? Isso não é, calma. Ele falou alguns, não falou que eram os apóstolos. Mas ele falou, agora, vamos citar outro texto que você citou. Você citou 1 Coríntios 7. Olha o que o texto diz. Quanto aos outros assuntos que você escrever, é bom que o homem não toque mulher. Aí é o que você disse. Mas olha como o texto continua. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. E cada esposa é bom que se case e cada um por conta da imoralidade para não ceder. Exatamente. E o que acontece na igreja católica? Paulo mesmo não cedeu. Não, Paulo mesmo não casou. Mas eu não falei que é obrigatório ser casado. Eu falei que o celibato é opcional. Quem quer se dedicar ao ofício, ao serviço divino de maneira imediata. Onde foi que ele impôs isso como condição para o sacerdócio? Onde foi que ele impôs como condição? Não, mas como eu falei, uma disciplina não faz da essência, do sacerdócio. Mas é um acidente conveniente. A gente vai voltar naquilo que
que eu afirmei. Agora- Você sabe que não tem nada a ver Não, impondo disse que eu celibato. sei que não tem. Mas você acha que a igreja tem a autoridade de mudar aquilo que tá na Não, eu Bíblia? acho, não mudou. Não acho que tem Ué, autoridade. se a igreja, vamos lá, se na Bíblia, se a Bíblia permite. Tá fazendo não certo. Calma, vamos com calma. Se a Bíblia permite com o calma. sacerdote Você se tá casar fazendo- e a igreja católica não permite, da fé da então a igreja católica sacerdote. Não, contradiz a claro que Bíblia. não. Da fé da igreja sacerdote ele não faz mais uso do matrimônio. Entendeu? Paulo, o único apóstolo que você tem notícia de que era casado era Pedro. E o primeiro papo, mais importante. Mas quando ele foi papa, ele renunciou ao uso do matrimônio. Ele renunciou ao matrimônio. Você já leu Clemente de Alexandria? Você já leu Clemente de Alexandria? Pois é, isso. Tá, eu vou citar aqui já. Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, tá? Falar, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu não falei isso. As assistentes, as mulheres crentes. Você vai citar mulher crente. Não. Claro que é, você vai citar mulher Eusébio crente. Cesaré, História Eclesiástica, livro 3, Pois capítulo é. 30. Clemente de Alexandria disse, por causa dos que rechaçam, posso só concluir, disse, conta-se, pois, que o bem-aventurado apóstolo Pedro, quando viu sua própria mulher sendo conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa. E gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-a por seu nome, dizendo, ó, tu, lembra-te do Senhor. Assim era o matrimônio dos bem-aventurados e a perfeita disposição dos mais queridos. Isso aqui quem diz é Eusébio Cesaré, no livro História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30, falando sobre a citação de Clemente de Alexandria, que é o pai da igreja mais antiga ainda, do segundo século, falando que a esposa de Pedro continuou com ele até o martírio dela, como cristã. Então, claramente, ela não foi, não é como se ela tivesse morrido antes, como muitos católicos afirmam, ou como se Pedro tivesse abandonado ela, que é ainda mais grotesco ainda, porque Paulo vai dizer, aquele que, aliás, eu tenho até a citação aqui, certinho, só pra não citar errado, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, obviamente, Pedro não abandonou a sua esposa. O tempo. Prazer, Lucas. Tudo bom? Eu me chamo Ian Rodrigues, eu sou católico greco-melquita de rito oriental e sou fundador do primeiro movimento que luta contra as seitas no Brasil. Lucas, o que acontece? O seu argumento, meu querido, já começa errado. Porque você leva. Como assim? Padre obrigatório antibíblico? Meu padre é casado, cara. Meu padre é casado. Sou daqui de São Paulo, tá? Não sou do Brasil. Fora não. Meu padre é casado, certo? Sou católico greco-melquita, uma igreja sui iuris ligada à Santa Sé. Como é que você, um cara que coloca um questionamento desse, não sabe que tem a sui iuris? Né? Posso explicar? Não sabe, só um minutinho. Não sabe que tem a sui iuris, né? Não é ortodoxia, nada. E o clero é devidamente casado. A questão não é uma questão de tradição local, isso aí, entendeu? Tá bom. Não. Vamos lá. Em momento nenhum eu falei que todas as igrejas católicas no mundo inteiro praticam isso. Isso aí é você que tá tirando. No momento nenhum eu afirmei isso. Segundo, você falou, você é da igreja greco-melquita que permitem Sim. padres casados. Não importa, poderia ter 1 milhão de padres casados em outras igrejas orientais. Se tivesse uma única igreja católica, a de rito latino no caso, Sim. que não permite, já é antibíblico. Mas já tá errado. aí já Isso foi que você- explicado, já foi explicado. como? Foi explicado por vocês. Isso aí, isso que os queridos latinos aqui falaram, os irmãos Por que latinos, você não mostra eles já por explicaram. que Paulo... Porque é uma questão de tradição isso aí, meu querido. Vou voltar à pergunta. Sim. Então é uma questão de tradição. Então a tradição... Sim, deixa eu costumes falar. locais e tudo. Tá bom, tudo bem. Aham. A tradição tem autoridade pra mudar o que tá na escritura. Não, A mas não escritura tá mudando. permite... Então você tá negando São Paulo, porque São Paulo era casado. A tradição... Era solteiro, celibatário, desculpa. É o quê? Você falando 3 coisas diferentes agora? Não, você falou que tá mudando a Bíblia. Não, Aonde? Paulo era solteiro de fato. Ele decidiu ser. Só que em momento nenhum eu falei que o celibato não pode existir. Eu falei do celibato obrigatório. Eu falei desde o começo. E vocês Mas continuam... não é atacando obrigatório. esse E a igreja espantalho. Vocês greca- continuam... Cadê? Vocês Como continuam assim? com esse É espantalho. católica. Rapidinho. Sim, Vocês fala. continuam com esse espantalho como se eu estivesse contra o celibato. Tô falando do celibato obrigatório. Ou seja, você impor como pré-requisito pra você ser padre, você Certo. ser celibatário. Mas uma na minha vez igreja não é padre. assim. Mas eu tô nem aí com a tua igreja. Eu tô falando da igreja que faz isso. Apostólico Romano, um ponto muito importante para... perfeito. Um ponto muito importante é que essa regra do padre latino não casar, eles vieram de pedidos dos próprios padres e isso não está instituído desde o começo da igreja primitiva. Isso veio do Concílio de Latrão. Então, isso não a proibição seria, vamos dizer o seguinte, a igreja, ela não obriga o padre a casar. O padre, ele tem essa escolha quando entra no próprio seminário. Tanto que há uma orientação dentro da igreja para isso. Então, você dizer que é proibido, você proibir uma coisa tem pessoas... Só uma correção. A igreja não proíbe que uma pessoa se case. Mas ela proíbe que um padre se case. Se uma pessoa é padre hoje, ela pode amanhã se casar se ela quiser. Mas ela não quer. É a questão que a pessoa, quando entra Mas no a questão seminário... a escritura, ela dá esse direito. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou citar um texto bíblico só, aí você pode Perfeito. comentar. 1 Coríntios 9:5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ou seja, a gente tem o direito, ele diz. Então vocês tiram esse direito que a própria escritura dá. Eu vou usar 2 escrituras. Vamos... Posso só falar a escritura? Que ele citou uma expressão. Perfeito. Segundo Tessalonicenses, número 2, versículo 15, estáis firmes... Mateus 19:12 diz, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Esse texto fala de celibato obrigatório. Mas isso de são pré-requisito pro sacerdócio. Mas isso é um texto que o próprio catecismo, no número 1579... Mas o catecismo tá errado. Mas por que o catecismo tá errado? Claro, porque o texto não fala de algo que seja obrigatório. O texto fala de algo opcional. Baltar, eu sou advogado. Pois bem, a disciplina, o celibato é uma regra disciplinar. O tema que você propôs foi que o celibato obrigatório é antibíblico. Entretanto, não é obrigatório para todos os ritos o celibato sacerdotal. É uma disciplina apenas para o rito latino. Por quê? O entendimento é que o sacerdote age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Portanto, Cristo, enquanto celibatário, é o modelo bíblico que os sacerdotes de rito latino seguem. São Paulo fala que o celibato é um estado de vida superior ao matrimônio. E, assim, você está citando o apóstolo Pedro, mas Pedro, segundo o consenso dos pais da igreja, foi continente. A disciplina de até então era continência acabei de citar perpétua. Clemente de E Alexandria. eu cito Jerônimo, Tá, então. cita então. São Jerônimo vai falar o seguinte: uma vez recebidos no apostolado, os apóstolos renunciaram aos ofícios do casamento. E aí ele cita ainda, mais especificamente, São Pedro, na Contra Joviniano, livro 1. Só para encerrar aqui, que você ainda pontuou.
Só comentar isso aí que você Marido falou, de uma porque só mulher. vai acabar o tempo. Pode ir. Bom, primeiro, vocês estão o pai da igreja que é da passagem, da virada do século IV pro V. Você tem um do segundo século. Então, Tudo acho que bem, tem mais mas verdade. Se você, inclusive, pegar as constituições apostólicas, que são do quarto século, também anteriores, a Jerônimo vai permitir à vontade que padre se case. Só no século XI que vai surgir uma norma disciplinar que Mas eu impunha não o neguei que celibato Pedro fosse como algo casado. obrigatório. Não, Eu ele tô vivia, falando da sim, continência. mas ele vivia com sua esposa, até o martírio dela. É o que o texto diz. Não, Mas mas ele ele tinha vivia relação... Não, não. Como é que vamos você lá. vai saber que ele Vamos tinha, lá. não? São Jerônimo, que é um pai da igreja. Mas o Jerônimo vivia o Pedro lá com a mulher dele pra saber que não fazia nada com ela? Mas esse argumento é ridículo. Não, ridículo é o seu. Você tá Como é falando que do São você Jerônimo, você sabe que não é do como mesmo que sexo. Jerônimo vai saber isso? Tudo bem, que você tá tudo dizendo? bem. Vamos lá. O segundo argumento que tu usaste foi que marido de uma só mulher, falando da disciplina antiga, certo? Só que o próprio Jerônimo, na mesma obra, vai dizer que aqui está se tratando, e ele é quem traduz, né? Enfim, toda a questão da Vulgata, ele vai dizer, fica bastante claro, como já dissemos, que devemos entender não como esposas, mas aquelas mulheres que serviam com seus bens, ou seja, elas eram apenas auxiliadoras. O próprio texto bíblico refuta isso. O próprio texto bíblico refuta isso. Os pais da igreja têm um consenso de que, apesar de São Pedro ter sido o único apóstolo que era casado, da feita que ele começou seu ministério público, São Pedro, ele renunciou aos direitos do casamento. Certo, agora deixa eu comentar o texto que você acabou de citar. Você falou que Paulo falava de cooperadoras com ele. O próprio Paulo refuta isso. Filipenses 4, 2 a 3, vai dizer: o que eu rogo ao Evódia e também a Síntica é que viva a harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, a companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Ou seja, ele diz que Evódia e Síntica eram cooperadores dele. Entretanto, se a gente volta lá pro versículo de 1 Coríntios 9:5, ele diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos. Esposa crente é tu que tá traduzindo assim, deixa claro. Auxiliadora. Mas a tua tradução tá errada. Rapidinho. Ele diz que ele tinha o direito que ele não usava. Entretanto, ele tinha cooperadores. Então é óbvio que aqui não tá falando de cooperadores. Você citou um pai da igreja, mas João Crisóstomo, quando ele vai citar esse versículo, ele vai dizer que é esposa. Então o seu argumento ele fala na Bíblia e também na patrística. Então vamos lá, pelo contrário. São Jerônimo é um pai da igreja, tu concorda comigo? Óbvio, né? São Jerônimo vai dizer: Tá bom. o celibato sacerdotal no rito latino é uma mera disciplina, portanto não é imutável, mas é uma disciplina apostólica que vem desde os apóstolos, porque os apóstolos eram celibatários. A exceção de São Pedro, ele era continente perpétuo, mesmo antes do concílio de Niceia, no concílio regional de Elvira, em 305, no cano 33, é ensinada a continência para os presbíteros e também para os bispos. Além disso, reitero que é uma disciplina, portanto pode ser desenvolvida assim como o véu. Bom, você falou que é com exceção de São Pedro, só que eu li uma citação lá de Clemente de Alexandria falando dos outros apóstolos também, um pai da igreja do segundo século, vou até ler aqui. Clemente de Alexandria dá uma lista aqui dos apóstolos que foram comprovadamente casados, ou seja, vários apóstolos, e diz, ou também vão desaprovar os apóstolos, porque você está me interrompendo, a gente combinou que não ia interrompendo essa parte. Porque Pedro e Filipe criaram filhos, e mais, Filipe deu maridos às suas filhas, e ele continua fazendo uma lista de apóstolos casados. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.